Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Uma grande programadora tentava desvendar os mistérios do seu novo jogo de terror. Escrevendo linhas e mais linhas de códigos, o seu jogo estava ainda na fase beta. Precisava terminar mais algumas coisas, para já na semana seguinte, levar a parte pronta para a demonstração no evento de jogos que era muito aclamado pelo público. Se a demo do seu jogo fosse bem recebida, era meio caminho andado para o sucesso. Ela trabalhava nesse jogo praticamente todas as horas do seu dia. Tinha noites e Pamela nem dormia. À base de cafeína ela seguia em frente. Até que em uma dessas noites insones, a tela do seu computador começou a piscar freneticamente, distorcendo as imagens em um turbilhão de cores nauseantes. A programadora, no primeiro momento, achou que fosse da privação do sono e tentou focar a vista. Depois de alguns bocejos, os seus olhos já estavam marejados. O que ela viu a paralisou de horror. Ela começou a observar formas grotescas se contorcerem, tomando a forma de rostos humanos agonizantes. Uma dessas cabeças apareceu em 3D na tela do seu computador, a assustando para valer. O rosto, aparentemente calmo, se torceu em agonia e deu um grito e rasgou o silêncio do seu apartamento. Um grito que retumbou no frio e no vazio. Dias mais tarde, quando já parecia ter esquecido dos eventos passados, atolada em trabalho, faltavam apenas 3 dias para a demonstração, e ela estava encontrando um problema grave no código. Sempre que a pessoa passava de fase, o jogo travava e fechava. Pamela, por mais que vasculhasse o código, ela não estava conseguindo achar o erro. Desesperada, ela resolveu ir ao banheiro jogar água no rosto, se acalmar, pensar em uma solução, ativar a clareza nas ideias. Mas quando ela retornou ao computador, novamente as imagens distorcidas apareceram. Ela tentou ignorar, achando que era apenas mais um glitch no sistema, e tentou desligar o computador por algumas horas. Mas ele continuava ligado. As imagens distorcidas aumentaram a intensidade, quase que hipnotizando a programadora, que seguia observando. Ela sabia que algo maligno estava do outro lado da tela, olhando de volta. O pânico começou a se instalar no seu coração. Pouco a pouco, os pixels foram se juntando e formando uma imagem. E um vulto sombrio se materializou no meio da tela. Seus olhos, vermelhos como brasas, estavam fixos em Pamela. Ela tentou fugir, sair da frente da cadeira, mas ela percebeu que não conseguia se mover. Estava presa, hipnotizada, enfeitiçada por aquela aparição macabra. Ela queria dizer alguma coisa à programadora, e com uma voz maléfica e rouca, a aparição falou com ela. Termine o código. Eu vou guiar você. E Pamela, em um estado de transe, continuou a digitar os códigos que a entidade soprava em seu ouvido.
Rapidamente, em questão de horas, ela terminou tudo e caiu em um sono profundo, só acordando dias mais tarde, a poucas horas antes do evento começar. O pendrive estava pronto. Assim que ela acordou, olhou assustada para a hora. As imagens distorcidas no seu computador não apareciam mais na tela. Estava desligado em uma imagem preta fixa. Mas a voz estava na sua mente a guiando. Assim que ela foi para o evento e montou o seu stand, as pessoas começaram a fazer fila para testar o seu jogo. A energia, ela era tão impactante e magnética que as pessoas não conseguiam parar de jogar. Estavam viciadas e fascinadas com seu jogo de terror, que a todo momento dava susto em diversas pessoas. Irado isso aqui, disse um youtuber, fazendo um grande review para o seu canal. Mas o que todos ali não sabiam ainda é que o mal estava plantando uma semente no coração de cada um dos jovens e que aquele jogo levaria à perdição a milhares de vidas ao redor do mundo. O demônio, ele estava entrando sem permissão na casa das pessoas. Pamela sorria sentada em uma cadeira, só assistindo à destruição da alma de cada uma das pessoas que estava testando o seu jogo. Enquanto isso, por trás de cada jogatina, imagens distorcidas não percebidas eram inseridas na mente de cada jogador. Um ônibus passava a toda velocidade pelas ruas escuras e desertas da madrugada. Havia pouco saído da garagem. Os pneus carecas e a falta de manutenção eram visíveis. Mas quem o esperava só queria ir para casa. Não estava nem um pouco preocupado com a segurança. Uma jovem chamada Melissa tinha saído bem tarde da faculdade. Havia ficado até altas horas conversando com alguns colegas que moravam perto. Ela tinha perdido o último ônibus. Agora, ela precisava esperar o da madrugada. Quando chegar em casa, Melissa, me manda uma mensagem. Quero saber se você chegou bem, disse um colega. A jovem agradeceu a preocupação e foi caminhando para o ponto. Um raio cortou o céu, seguido de um enorme trovão, dando indício que chegaria uma chuva pesada. Ela estava apreensiva. Nunca tinha pego esse ônibus e já ouvia histórias assustadoras e terríveis sobre ele. Um motorista sem alma, sugador de almas, o conduzia. As pessoas o chamavam de o condutor maligno. Quem havia embarcado nele nunca mais voltava a ser a mesma pessoa. Algo em seu interior era mudado. O resquício de paz era perdido, reinando caos interno absoluto. Segundo o aplicativo de horário dos ônibus, faltavam poucos minutos para ele aparecer. Assim que ela se despediu e caminhou até o ponto, uma chuva começou a cair. Ela correu para se abrigar, aonde existia uma cobertura. Fazia frio e a rua estava deserta. Nenhuma viva alma. A luz do semáforo iluminava o asfalto molhado, dando uma visão linda e bucólica. Ela havia guardado o celular. Agora era só esperar um ônibus enquanto ela esfregava as mãos, tentando espantar o frio. Vamos, eu quero ir logo para casa. Ela pensava apreensiva. Um silvo agudo veio de longe,
indicando que algo grandioso se aproximava. Na madrugada, todos os sons são amplificados. Era algo magnífico de se ouvir. A jovem fica atenta, e ele brota no horizonte. Sem carros e sem trânsito, o trajeto é mais rápido. Melissa fez sinal e o ônibus parou, abrindo as portas do meio. Melissa subiu rapidamente. Tinha que ser pela frente, ela pensou, mas meio que deixou para lá. Talvez de madrugada não se pague passagens. Vai saber. Ela cumprimenta o condutor, que nem se virou para olhar. Seguiu concentrado e seguindo em frente. Melissa olha pelo retrovisor um semblante sombrio do motorista, mas decidiu ignorar. Ela estava cansada e ela se sentou na cadeira. À medida que o veículo avança, a paisagem se distorce. As ruas já tão conhecidas por ela desaparecem, dando lugar a uma realidade diferente e perturbadora. Ela, atônita, olha as ruas de fogo e as árvores distorcidas em meio a um cenário devastador, de medo e de destruição. A beleza da chuva molhando o asfalto deu lugar a campos destruídos e uma névoa densa e escura tomando conta do lugar. Uma visão dantesca de todo o mal que se abate sobre a terra. Melissa, apavorada, tem uma ideia terrível de que talvez o ônibus tenha entrado em uma versão distorcida da realidade. Desesperada, ela se levanta e puxa o sinal, pedindo para descer do ônibus. O condutor, então, nem se abala. A jovem começa a tentar abrir as portas com o ônibus em movimento, mas elas estão seladas. O condutor lentamente se vira para ela, revelando olhos brilhantes de um sorriso sinistro. Eu não vou levar você para casa. Eu vou levar aonde os seus pesadelos nascem. Nessa hora, o ônibus se encheu de almas se lamentando, chorando e gritando. Aos poucos elas percebem a presença de Melissa, e com um fio de esperança, elas começam a se arrastar na sua direção. Melissa se joga no chão, e sem ter muito o que fazer, ela assiste as almas se aproximando, enquanto o condutor maligno gargalhava, dirigindo por vales sinuosos, cheios de rios de fogo e de lava. Na Espanha, no século XVII, durante a Inquisição, uma aldeia é assolada por acusações de bruxaria. Existia uma velha na aldeia que curava pessoas e ajudava com diversas ervas que ela conhecia na natureza. Diziam que ela sabia manipular as forças, canalizar a energia e transferir para as pessoas, e esse tipo de coisa. Fugia um pouco do entendimento da igreja, que logo acusavam essas pessoas de atos de bruxaria e coisas que o valham. A velha um dia, sabendo que o cerco estava se fechando e as tropas do rei estavam chegando para capturar, ela simplesmente sumiu nas brumas do desconhecido. Mas ela tinha uma aprendiz. As pessoas apontaram essa jovem como sendo a sua sucessora. Ela se chamava Berenice e acabou sendo acusada injustamente e condenada à fogueira. Tudo porque ela também sabia manipular algumas ervas, embora não tivesse o poder de manipular as energias, como a velha bruxa. Antes de morrer, do vulto surgiu a bruxa. O seu espírito gritou e amaldiçoou os inquisidores que estavam queimando a sua discípula. Séculos depois, a aldeia é reerguida sobre as ruínas da antiga. Os descendentes dos inquisidores começam a desaparecer misteriosamente. Berenice e sua mestre retornam como uma entidade vingativa, caçando aqueles ligados aos seus algozes. A aldeia se vê envolta em terror, enquanto a sombra da Inquisição
ressurge para cobrar a sua dívida de sangue. Em uma noite chuvosa, enquanto lutava contra uma enorme coceira na perna, o Sr. Oliveira ouviu um barulho estranho vindo do quarto ao lado. Quando ele tentou se coçar, naquele limiar entre o sono profundo e o começo da consciência de estar acordado, o Sr. Oliveira se deu conta que não tinha perna. Coceira maldita, que não me deixa em paz. O pior, que nem posso me coçar. Oliveira resmungou. Ele sofria com a famosa síndrome do membro fantasma. Quando ele estava prestes a pegar a muleta e ir ver o barulho, tão abruptamente como ele havia começado, o barulho cessou. O homem então esperou 1 minuto e nada. Resolveu deixar aquilo para lá. Talvez tenha sido fruto da minha imaginação, ele pensou. Se deitou novamente e fechou os olhos. Estava de volta naquele fatídico dia anos atrás, quando voltava de um condomínio fechado. Tinha entregue uma pizza para um casal bastante simpático e generoso. Eles tinham dado uma gorjeta bem interessante. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha recebido um dinheiro extra pelo trabalho de motoboy. Estava surpreso e feliz ao mesmo tempo. Muito obrigado. Ele agradeceu visivelmente emocionado. Aquele simplório gesto havia mexido com os seus sentimentos. E em um momento de descuido, ele não percebeu que o sinal havia fechado. Em uma rua bastante movimentada, um carro em alta velocidade acertou em cheio o lado da sua moto, esmagando e arrancando a sua perna de imediato. Oliveira não lembra de ter sentido dor, só de estar caído no chão, com a visão turva, o mundo à sua frente se embaralhando. Sabia que a qualquer momento ele poderia morrer. Depois se lembrou da bolsa de oxigênio. Se lembrou da maca. Um socorrista dizendo que ele ficaria bem. Depois ele acordou no hospital com a péssima notícia que ele havia perdido a perna. Uma lástima. No primeiro momento vem o choque. Como vou viver sem minha perna? Depois vem a fase da adaptação e da aceitação. Depois, da esperança de conseguir uma prótese e tentar levar a vida normalmente. Ele sabia que não seria nada fácil, mas ele tentaria. Lutaria por isso. O som no quarto ao lado voltou. Dessa vez mais forte. Era um som metálico, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Ele acordou sobressaltado. O barulho era muito incômodo. Curioso e tomado pelo medo, ele se levantou da cama e com a muleta caminhou até o quarto. Ao abrir a porta, a cena que ele presenciou gelou até a sua alma, dando leve pinicadas na sua espinha dorsal. Lá estava sua perna amputada, flutuando no ar a alguns centímetros do chão, emanando uma luz fantasmagórica verde. A perna se contorcia e dobrava, como se estivesse sofrendo. O barulho dos joelhos se contraindo, o osso e as articulações faziam uma sinfonia macabra, sons agudos e dolorosos. A cena emocionou o Sr. Oliveira, que caiu sentado no chão, horrorizado com as lembranças que remetia o dia do seu acidente.
A perna fantasma, percebendo a presença do homem, se aproximou. Ela virou de lado. Então, Oliveira pôde perceber todo o mal que ela havia sofrido. Com parte dos músculos e tendões pendurados, ele conseguiu ver também a parte branca dos ossos, que estavam triturados e quebrados em diversos pedaços. Quando a parte dura, que é importante para salvar a sua vida, é destruída e quebrada dessa maneira, você só imagina que deu uma sorte danada de ainda estar vivo. Ainda caindo no chão, a perna estava brilhando na escuridão, enquanto um emocionado homem chorava pelo milagre recebido. O povo estava na igreja rezando. Uma coisa muito grave estava acontecendo na cidade. Luzes estranhas apareciam em algumas casas. Depois, umas pessoas estranhas eram acionadas e ficava tudo por isso mesmo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia quem eram aquelas pessoas e nem o que aquelas luzes significavam. Amaral estava capinando um lote no mato do seu jardim. Algumas horas antes, sua esposa tinha trago uma prima que morava em uma cidade vizinha. Ela veio para descansar. Alegava que estava passando muito mal já há bastante dias. Dolores, você precisa ir nos médicos dessa cidade. Eles são os melhores, disse Amaral para a prima da sua esposa. Mas ela teimava em dizer que já havia ido em diversos. Todos eles falavam apenas que ela devia estar muito cansada, mesmo ela insistindo que estava mal e já tendo feito diversos exames. Os médicos apenas recomendaram uma porção de remédios e descanso do trabalho. Mas Dolores trabalhava em uma fábrica. Não era um trabalho árduo, pois as máquinas precisavam esfriar, e nesse meio tempo ela ficava de boa, apenas conversando com as colegas de serviço. Ela sentia que tinha algo muito mais estranho com o seu corpo. A esposa de Amaral, nesse dia, chegou correndo do mercado, toda suada. Parecia ter visto uma coisa de outro mundo. Amaral se assustou e perguntou o que tinha acontecido, para que a mulher viesse assim, tão assustada e correndo. Então ela contou: Homem, existem pessoas que estão morrendo na cidade. As suas mortes são horríveis. A Tatiana, caixa do mercado, que me contou. Diz que temos que proteger a nossa família. Eu fiquei muito assustada e vim correndo para ver se vocês estavam bem. Para não se deixar levar pelo susto da esposa, Amaral largou a enxada e entrou em casa. Deixou o trabalho para o dia seguinte. Agora, ele só queria saber de comer aquele delicioso bolo de laranja que a sua esposa havia feito logo pela manhã cedo. Mas aquela noite havia sido bastante agitada naquela casa. Dolores se queixou de muitas dores estomacais. Não estava aguentando mais. Amaral, então, junto com a esposa, levaram ela de casa para o hospital mais próximo. Dolores gritava no carro. Sua prima chorava muito. Estava bastante preocupada. Sua irmã era a única parente que havia restado com vida. Tinha perdido os pais ainda criança, e sua irmã, que era um pouco mais velha, tinha tido a grande responsabilidade de ajudar a criar a irmã. Quando chegaram no hospital, mesmo sendo tão tarde da noite, ele estava lotado. Muitas pessoas se queixando de dores no estômago, as enfermeiras tentando ajudar. Eram muitos pacientes para poucos médicos. Na verdade, só tinha um médico de plantão.
Eles esperaram horas para serem chamados. Naquele meio tempo, Dolores já tinha melhorado bastante das dores. Já não estava sentindo praticamente nada. Mas mesmo assim, o médico disse que não era nada demais, que ela poderia ir para casa e tomar um simples remédio que aquilo tudo passaria. Ele ainda falou para deixar bem claro: isso são gases, é uma coisa muito comum. E com uma risada no canto da boca, ele despachou Dolores e sua prima. Quando o trio estava pronto para deixar o hospital, uma enorme luz brotou de dentro dele. A gritaria foi generalizada e quase instantânea. Amaral queria entrar de novo para ver o que tinha acontecido. Mas a sua esposa, ciente e preocupada com o que a moça do mercado tinha lhe contado, puxou seu marido para longe. "Tá louco, homem? É muito perigoso. Já já aparecem aquelas pessoas estranhas que a Tatiana do caixa me contou." E foi só a esposa começar a falar que eles apareceram, vindo sabe-se lá de onde. Uma van branca estacionou e desceram 4 homens com trajes de contaminação. Eles não viram o que tinha acontecido. Amaral já estava dirigindo para longe. Em casa eles estariam seguros. Aquela noite, porém, havia sido abreviada. Os 3 acordaram cedo e foram para a igreja ouvir a missa. Eles precisavam saber o que estava acontecendo, mas o padre deu um duro sermão. Essas coisas que estão acontecendo na nossa cidade é fruto do pecado, de pessoas desviadas da boa fé, que acabam maculando tudo que a gente possa fazer de bom nesse mundo. Vamos repensar os nossos atos. Essas luzes são fruto do mal. Quando ele passa pela casa, leva um pouco da esperança, leva a alma da pessoa. Vamos cuidar para que isso não ocorra em nossas casas. Amém. Amém, disse Amaral, beijando seu crucifixo. Em casa, Dolores assistiu um pouco de televisão. Estava recuperada das dores que tinha tido à noite e já pensava em retornar para casa. O remédio que o último médico havia receitado parecia estar fazendo efeito. Ela estava se sentindo menos cansada que antes. Sua prima foi no mercado trazer pão e leite. Tião capinava o quintal. Era para ter terminado ontem. Queria fazer um canteiro para plantar tomate e cereja. Ele estava quase finalizando seu trabalho, quando uma luz muito forte brilhou. Ele até fechou os olhos por um breve momento. Voltando à capina, ele começou a sentir um forte cheiro de queimado. Ele olhou ao redor e não tinha nada incendiando. Estranho, ele pensou. Não tinha visto nenhuma fumaça por perto. Assim que ele terminou e deixou a enxada de lado, decidiu ir para casa jogar uma água no rosto e comer alguma coisa. Assim que ele entrou, escutou o barulho da televisão ligada. Quando foi falar com Dolores, viu apenas o seu pé caído no chão. O resto do corpo parecia ter sido consumido por chamas esquisitas, que não deixaram nem cheiro e nem fumaça. Nada além de Dolores havia queimado naquela casa. Tião caiu de joelhos no chão e fez o sinal da cruz. O mal, ele havia passado por ali, roubando as esperanças daquela família. Não demorou muito para que uma van branca, sem que ninguém tivesse ligado e chamado por ela, estacionasse na frente da casa de Tião. Homens desceram e rapidamente pegaram os restos de Dolores e começaram a limpar o chão, como se nada tivesse acontecido, querendo esconder todos os rastros. Tião, sem entender nada, só olhava para os homens.
Eles, para não parecerem grossos e sem educação, apenas falaram. Foi combustão espontânea. E foram embora tão rápido quanto eles apareceram. Hoje, aconteceu algo que Marvin sempre teve receio. Ele era professor de literatura e morava na chamada cidade grande. Havia passado a infância inteira na fazenda do seu pai, morando no interior e sonhando um dia frequentar os grandes centros. Não havia nascido para aquilo ali. Para completar, a sua infância inteira tinha sido passada com seu pai, inventando diversas maneiras de o assustar, seja colocando um trabalhador disfarçado de espantalho, até fazer sons de noite, dizendo que o espírito maligno que assombrava a fazenda estava ali para o perturbar. Mesmo adulto, Marvin nunca tirou o que viveu da infância da cabeça. No dia em que Marvin ganhou a maioridade, se inscreveu para a universidade na cidade grande e pôde assim sair daquela fazenda. Depois de formado, seu pai lhe passou um enorme sermão. Marvin, a vida aí fora é muito difícil. Você vai sentir muito. A cidade grande, ela engole as almas mais fracas e sensíveis. E você é uma delas, garoto. Você ainda tem medo de fantasmas. E nesse momento, o pai de Marvin puxou uma corda e um fantasma veio voando de uma janela lateral. Marvin gritou de susto e pulou no chão. Não estava esperando aquele tipo de brincadeira. Não naquele momento. Não naquela hora de despedida. O seu pai não tinha jeito mesmo. Não falei, Marvin? Você é um medroso. Mas saiba de uma coisa, campeão. Se as coisas ficarem difíceis para você, pode voltar para casa a qualquer momento. Sempre que você quiser. E a despedida foi assim, meio melancólica. Marvin jurou que nunca mais voltaria à fazenda enquanto seu pai estivesse vivo. Talvez fosse visitá-lo no leito de morte. Sua mãe havia morrido quando ele era ainda muito pequeno. E parece que seu pai surtou depois disso. Era a única explicação. Ele era filho único, o que talvez também ajudasse a explicar. Então, na sua casa, naquele dia, o telefone tocou. E a voz muito fraca do seu pai foi ouvida do outro lado da linha. Meu filho! Você é o único parente vivo que eu ainda tenho. E nessa hora, ele fez uma pausa para dar várias tossidas, o que assustou Marvin. Estou morrendo. Venha me ver. Papai ama você, Marvin. Não se esqueça disso. Uma alma sensível. Era isso que Marvin era. Havia jurado nunca mais voltar àquele lugar, mas ficou balançado com o pedido do pai. Pediu dispensa de alguns dias da escola em que ele dava aula de literatura e foi para a fazenda se despedir do pai enfermo. Marvin, assim que chegou na fazenda, não lembrava de vê-la assim tão desleixada e com aparência de abandonada. Sempre teve a imponência de uma grande propriedade. Aquilo lhe deu um breve aperto no peito. Uma melancolia tomava forma dentro do seu ser. Uma alma fraca,
Mas ele estava de volta, depois de muitos anos. A ligação havia sido bem didática. Seu pai praticamente estava falando que sua morte era apenas uma questão de tempo. Marvin sabia do temperamento ruim do seu pai. Mas naquela ocasião, ele prometeu a si mesmo que ignoraria qualquer tipo de brincadeira. Se é que o pai ainda teria forças para fazer tal coisa. Ele apenas se despediria do velho. Prometeria que daria a melhor solução para aquela fazenda. O enterraria e voltaria para sua casa. Visita rápida e sem nenhum perigo. Assim que chegou no quarto do pai, o encontrou deitado na cama. O pai pediu que ele se aproximasse, e quando Marvin se aproximou, o velho agarrou forte o seu braço. Marvin, você é muito fraco mesmo, garoto. Nunca vai deixar de ser essa alma fraca e sensível. Mesmo eu morrendo e tendo feito da sua infância uma experiência ruim, você veio assim mesmo. Acho que você merece um castigo, Marvin. Você merece mesmo. Em poucos minutos, dentro daquela casa, Marvin percebeu que tinha sido um erro. Uma armadilha do destino. Palavras tinham ficado presas na sua garganta. O velho estava rindo com sua boca enorme sem dentes. Estava rindo dele. Estava rindo do filho. Estava rindo da sua alma sensível. Mas por um motivo, ele não conseguia explodir de raiva e xingar o pai. Simplesmente ele não conseguia. Ele pensaria que não conseguiria isso nem em 100 anos. Mas antes que Marvin pudesse se despedir e ir embora, alguns capangas da fazenda entraram no quarto e o levaram embora amarrado. Marvin protestou, mas seu pai parecia hipnotizado, rindo da sua desgraça. Mesmo no leito da morte, o velho conseguia aprontar com ele. Não se preocupe, Marvin. No dia que eu morrer, você será libertado. Mas parece que esse dia ainda não é hoje. Marvin se viu preso dentro da casa. Mais precisamente, preso no porão, com a companhia de goteiras e ratos. Todas as noites, ele era torturado com histórias narradas por seu pai. Histórias macabras e horríveis. O velho falava através de um alto-falante que tinha no porão. Por vezes, a sua voz era interrompida, para que seu pai pudesse buscar o ar, o que dava ares ainda mais assustadores, com aquela tosse sinistra e persistente. Marvin desejava que o velho morresse logo, para que ele pudesse ir embora para casa. Não aguentava mais aquele tipo de tortura. O privaram de água e comida. Ele tinha que esticar a língua para conseguir pegar um pouco de água das goteiras que caíam no porão. O homem chorava todos os dias. Mal sabia ele que o seu inferno estava apenas começando. A sua alma fraca e sensível, nesse momento, estava em pânico.